Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo do jornalista e apresentador Marcelo Rezende. Ele morreu ontem por complicações decorrentes de um câncer. É o diferencial que eu vejo. A voz marcante, as lembranças de quem conhecia de perto. Uma pessoa forte, um lutador que demonstrou que lutou até o último minuto da vida. A fila pro adeus começou antes mesmo do velório e reuniu parentes, amigos e admiradores. 3h05 da tarde, o corpo do jornalista Marcelo Rezende deixa agora a Assembleia Legislativa de São Paulo sob aplausos. Ele vai ser levado num caminhão do Corpo de Bombeiros até o cemitério. O cortejo pela cidade terminou com cartazes e orações. Marcelo Rezende nasceu no Rio de Janeiro e começou no jornalismo aos 17 anos. Trabalhou em rádio, na imprensa escrita e na TV Globo, onde ganhou projeção com reportagens investigativas. Nos anos 90, foi premiado ao denunciar o espancamento e o assassinato de moradores da favela Naval, em Diadema, por policiais militares. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. Marcelo apresentou o programa Linha Direta. Depois trabalhou na Band, Rede TV e Record. Em maio, descobriu um tumor no pâncreas e no fígado. Ele morreu ontem no hospital em São Paulo, aos 65 anos. Deixa 5 filhos e 2 netas. Domingo, 17 de setembro. O Fantástico está no ar. E vai fundo por águas perigosas. Começa agora uma expedição em busca do ponto mais profundo de um abismo submerso. Fica no meio do Cerrado, em Goiás, este lugar imenso e misterioso. O nome, Buraco do Inferno. Dentro dele há este lago, de um azul impressionante. Exatos 30 anos atrás, mergulhadores começaram a explorar a área. Descobriram uma caverna profunda, cheia de rochas. Impressionava era a claridade da água. E depois chamou muita atenção a presença de peixes. O Buraco do Inferno também ganhou fama por outros 2 motivos. Nunca ninguém chegou ao fundo dele. E o mergulho aqui é um dos mais perigosos do Brasil. Abril de 2014. A 20 metros de profundidade, acontece um desmoronamento. Uma pedra empurra o mergulhador a 60 metros. São segundos de desespero, até a equipe descobrir que está tudo bem. Em 1992, o desfecho foi outro. Reginaldo Lima, o Falcão e Tadeu Veríssimo morreram na caverna, a 35 metros. Fernando estava lá. Que lição que você aprendeu? O mergulho em caverna não abre precedente para erro. É uma atividade que você tem que ter sempre foco. Falhou, é fatal. Estes mergulhadores resolveram encarar o desafio. Há mais de 10 anos, eles se aventuram em cavernas espalhadas pelo mundo. E agora querem ser os primeiros a alcançar o fundo do Buraco do Inferno. O Fantástico acompanhou tudo de perto. Para poder mergulhar com eles, preciso passar por 30 dias de treinamento. A parte prática é nesta piscina de 6 metros de profundidade e à noite, para me adaptar à escuridão da caverna. A expedição ao Buraco do Inferno tem 11 pessoas. Há milhões de anos não tinha buraco aqui, mas aconteceu um desmoronamento e o teto veio abaixo. A localização da caverna é segredo. A gente prefere que não tenha um acesso muito livre para que aventureiros não frequentem esses lugares sem o devido treinamento. Para chegar à lagoa, são 80 metros de rapel. No chão, um susto. Calma. Por sorte, nada demais. Daqui a pouquinho a gente vai mergulhar, então, no Buraco do Inferno. A gente fica morrendo de medo de uma pedra gigantesca dessa cair, ou lá embaixo desabar tudo. Logo no começo, a imagem mais bonita dessa aventura e a preocupação diminui. Ao meio-dia, com a entrada da luz do sol, a água fica completamente azul. O Buraco do Inferno é como se fosse um tubo inclinado com uma única abertura. A 20 metros fica este salão seco, uma parte não alagada da caverna.
Um cabo indica o caminho. É por ele que voltaremos. De repente, não me sinto bem. Sinto a cabeça pesada e os movimentos ficam lentos. Segundo os mergulhadores, esse mal-estar é comum a partir dos 30 metros. Foi aqui que Falcão e Tadeu morreram em 1992. Descemos mais um pouco e sou avisado que tenho que parar. Cheguei até onde meu treinamento permite, 40 metros de profundidade. No dia seguinte, 5 mergulhadores vão encarar o desafio de chegar ao fundo do buraco do inferno. Um deles é o Lúcio. Ele tem uma filha de 3 anos e mergulha em cavernas há 13. Eu nunca digo tchau, eu digo até logo. Eu falo para elas que eu vou voltar. Mesmo sabendo que pode acontecer o pior, eu quero voltar. A caverna é em torno de 10 vezes mais perigoso do que um mergulho recreativo convencional. Qual que é a maior satisfação no final de um dia? Sobreviver sempre. Isso é o que mais me dá prazer. Começa o desafio. Conforme descem, a pressão exercida pela água aumenta. A câmera e os equipamentos de mergulho são de material super resistente. Com técnicas de respiração e roupas especiais, eles vencem a pressão e o frio. Depois de meia hora, a façanha. 156, 182 e o grupo chega a um salão a 185 metros. Nunca ninguém tinha vindo até aqui. A profundidade equivale a um prédio de 61 andares. Esse foi o mergulho mais profundo realizado no Brasil com esse tipo de equipamento. A descoberta coloca o Buraco do Inferno em 3º lugar entre as cavernas exploradas mais profundas do Brasil. Em 2º lugar, fica essa daqui, em Mato Grosso do Sul, com 220 metros conhecidos. E em 1º, esta outra, também em Goiás, com 270 metros. Na volta para a superfície do Buraco do Inferno, os mergulhadores fazem 33 paradas. A mais longa, aos 6 metros da entrada da caverna, dura 4 horas. É o processo de descompressão. O corpo tem que se adaptar, aos poucos, à pressão normal e eliminar gases nocivos acumulados no organismo durante o mergulho, como o nitrogênio e o hélio. Depois de 8 horas e 13 minutos, eles finalmente saem da caverna. Queremos saber se chegaram ao fundo. É um salão bem extenso e que a gente não conseguiu checar todos os limites dele para saber se segue. Ela tem muitas coisas para serem desvendadas ainda. A novos e antigos mergulhadores, fizemos uma pergunta. E você acha justo o Buraco do Inferno chamar Buraco do Inferno? A gente pode manter o nome, mas guardar no coração que ele está mais perto de um paraíso ecológico. É agora a devastação provocada pelo furacão Irma. Agora nós estamos no olho do furacão. Faz 2 horas que está sem parar, assim. Barulho absurdo, a gente não faz ideia de como é que vai ficar a situação lá fora. No domingo passado, um pouco depois das 9 da manhã, o olho do furacão Irma chegou aos Estados Unidos. E chegou bem aqui, na ilhazinha de Cudjoe Key. Naquele momento era um furacão de categoria 4, com ventos de 215 km por hora. Cudjoe Key fica no meio de várias ilhas enfileiradas, conhecidas como Florida Keys, no sul do estado da Flórida. É um arquipélago que conhece o paraíso e o inferno da natureza. No meio de árvores e postes tombados, as casas de tijolo e concreto resistiram de pé. Mas a comunidade local tem muita gente que vive de forma mais simples. Essa aqui é uma área, é uma vila, onde as pessoas vivem em casas de madeira ou em trailers. E aí olha só o que foi que o furacão Irma fez com essa área toda, né? Devastou sem piedade. E a gente vai pisando aqui sobre aquilo que um dia foi a casa dessas pessoas, né? Pedaços de madeira, chapas de metal. Olha o estado disso aqui. Nessa vila, o furacão Irma destruiu perto de 80% das casas. Não foi obra só do vento, mas também da água do mar que o furacão empurrou para cima das ilhas. Essa área toda foi varrida pelo furacão Irma. A gente consegue saber onde ficavam algumas casas porque sobrou o chão. That's the window that was right outside the bathroom. Ele está dizendo que ele não sabe onde foi parar o trailer dele. Voou, desapareceu. Ele encontrou alguns pedaços e esse aqui
foi o maior dos pedaços que ele achou. O motorhome, a casa de metal sobre rodas, atravessou gerações e outros furacões com a família de Billy. Esse motorhome nunca ficou muito estragado nas outras tempestades. Meu avô se mudou para cá 56 anos atrás. Depois passou para o meu tio. Se pudessem ver isso agora, eles não iriam acreditar. O furacão fazia um barulho que parecia a turbina de um jato. Billy é carpinteiro e durante a passagem do Irma se protegeu na casa de um vizinho. A sala tem até um abrigo à prova de furacões. Essa é uma parede com fundo falso. Quando a gente abre, tem uma porta de aço e um quartinho. E é tudo de concreto em volta. O morador tentou proteger a casa, pregou essas placas de madeira nas janelas, como muita gente aqui costuma fazer, né, quando vem um furacão. Agora, não deu para impedir que o vento e a água entrassem. Olha só como é que a casa ficou do lado de dentro. Aliás, nem era aqui que essa casa ficava. Ela foi arrastada para cá. Jennifer morava aqui com o namorado. Ela é funcionária de uma loja e o casal agora está abrigado no depósito da loja. Muitas coisas nossas foram arrastadas lá para a rodovia. Eu vi um pedaço do telhado e uns vasos meus do outro lado da pista. Até barcos foram parar na beira da estrada. O que é que seria mais forte? O furacão, o Irma, ou uma árvore enorme como essa? Aqui a natureza mediu forças e nem essa raiz toda foi capaz de segurar. Destruição ainda maior o Irma provocou quando passou pelo Caribe. Valéria estava lá. Ela mora na ilha de São Martinho e voltou ao Brasil num avião da FAB. Quando o barulho intensificou e as coisas caindo que a gente via pela janela e tremia a casa, vi gente sem casa, sem teto, vi o fogão e a privada para fora, assim. Eu pensava, nossa, o que aconteceu com essa pessoa? Onde ela está? Sérgio viu o Irma de perto nas Ilhas Virgens Britânicas. Ele continua lá, faz parte de um grupo voluntário de salvamento. Emocionante, eu te digo que assim, a primeira vez que pousou aqui um helicóptero para tirar umas pessoas que eu tinha ajudado a sair, eu chorei de emoção, porque é incrível poder ter essa oportunidade de ajudar as pessoas a sair de uma situação como essa. O Irma se dissipou no sul dos Estados Unidos depois de provocar a morte de mais de 60 pessoas. Nas Florida Keys, a região americana atingida com mais força, ainda falta energia elétrica, a rede de esgoto se rompeu e contaminou a água que abastece as casas. O exército está distribuindo água em garrafas, comida e material de higiene. Paulette foi para um abrigo da Cruz Vermelha. Minha casa está sem telhado. Eu sou muito agradecida a eles por me receberem aqui. Os moradores que fugiram das ilhas por causa do furacão não podiam nem voltar. A polícia montou um bloqueio na rodovia. Só ontem, 6 dias depois da passagem do Irma, os policiais começaram a autorizar a entrada. Mesmo com tanta gente trabalhando na limpeza e na reconstrução, as ilhas ficaram vazias. E com o silêncio, parece que a devastação ficou ainda mais doída. A história de muitas famílias ficou espalhada pelos escombros. Vai sendo retomada aos poucos. Quem vive nessas ilhas é porque ama a natureza, do jeito que ela é. Dias de treinamento. A parte prática é nesta piscina de 6 metros de profundidade e à noite, para me adaptar à escuridão da caverna. A expedição ao buraco do inferno tem 11 pessoas. Há milhões de anos não tinha buraco aqui, mas aconteceu um desmoronamento e o teto veio abaixo. A localização da caverna é segredo. A gente prefere que não tenha um acesso muito livre para que aventureiros não frequentem esses lugares sem o devido treinamento. Para chegar à lagoa, são 80 metros de rapel. No chão, um susto. Calma. Por sorte, nada demais. Daqui a pouquinho a gente vai mergulhar, então, no buraco do inferno. A gente fica morrendo de medo de uma pedra gigantesca dessa cair, ou lá embaixo desabar tudo. Logo no começo, a imagem mais bonita dessa aventura e a preocupação diminui. Ao meio-dia, com a entrada da luz do sol, a água fica completamente azul. O buraco do inferno é como se fosse um tubo inclinado com uma única abertura.
A 20 metros fica este salão seco, uma parte não alagada da caverna. Um cabo indica o caminho, é por ele que voltaremos. De repente, não me sinto bem. Sinto a cabeça pesada e os movimentos ficam lentos. Segundo os mergulhadores, esse mal-estar é comum a partir dos 30 metros. Foi aqui que Falcão e Tadeu morreram em 1992. Descemos mais um pouco e sou avisado que tenho que parar. Cheguei até onde meu treinamento permite, 40 metros de profundidade. No dia seguinte, 5 mergulhadores vão encarar o desafio de chegar ao fundo do buraco do inferno. Um deles é o Lúcio. Ele tem uma filha de 3 anos e mergulha em cavernas há 13. Eu nunca digo tchau, eu digo até logo. Eu falo para elas que eu vou voltar. Mesmo sabendo que pode acontecer o pior, eu quero voltar. A caverna é em torno de 10 vezes mais perigoso do que um mergulho recreativo convencional. Qual que é a maior satisfação no final de um dia? Sobreviver sempre. Isso é o que mais me dá prazer. Começa o desafio. Conforme descem, a pressão exercida pela água aumenta. A câmera e os equipamentos de mergulho são de material super resistente. Com técnicas de respiração e roupas especiais, eles vencem a pressão e o frio. Depois de meia hora, a façanha. 156, 182 e o grupo chega a um salão a 185 metros. Nunca ninguém tinha vindo até aqui. A profundidade equivale a um prédio de 61 andares. Esse foi o mergulho. Pessoa forte, um lutador que demonstrou que lutou até o último minuto da vida. A fila pro adeus começou antes mesmo do velório e reuniu parentes, amigos e admiradores. 3h05 da tarde, o corpo do jornalista Marcelo Rezende deixa agora a Assembleia Legislativa de São Paulo sob aplausos. Ele vai ser levado num caminhão do Corpo de Bombeiros até o cemitério. O cortejo pela cidade terminou com cartazes e orações. Marcelo Rezende nasceu no Rio de Janeiro e começou no jornalismo aos 17 anos. Trabalhou em rádio, na imprensa escrita e na TV Globo, onde ganhou projeção com reportagens investigativas. Nos anos 90, foi premiado ao denunciar o espancamento e o assassinato de moradores da favela Naval, em Diadema, por policiais militares. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. Marcelo apresentou o programa Linha Direta. Depois trabalhou na Band, Rede TV e Record. Em maio, descobriu um tumor no pâncreas e no fígado. Ele morreu ontem no hospital em São Paulo, aos 65 anos. Deixa 5 filhos e 2 netas. Domingo, 17 de setembro. O Fantástico está no ar. E vai fundo por águas perigosas. Começa agora uma expedição em busca do ponto mais profundo de um abismo submerso. Fica no meio do Cerrado, em Goiás, este lugar imenso e misterioso. O nome, Buraco do Inferno. Dentro dele há este lago, de um azul impressionante. Exatos 30 anos atrás, mergulhadores começaram a explorar a área. Descobriram uma caverna profunda, cheia de rochas. O que impressionava era a claridade da água. E depois chamou muita atenção a presença de peixes. O Buraco do Inferno também ganhou fama por outros 2 motivos. Nunca ninguém chegou ao fundo dele. E o mergulho aqui é um dos mais perigosos do Brasil. Abril de 2014, a 20 metros de profundidade, acontece um desmoronamento. Uma pedra empurra o mergulhador a 60 metros. São segundos de desespero, até a equipe descobrir que está tudo bem. Em 1992, o desfecho foi outro. Reginaldo Lima, o Falcão, e Tadeu Veríssimo morreram na caverna, a 35 metros. Fernando estava lá. Que lição que você aprendeu? O mergulho em caverna não abre precedente para erro. É uma atividade que você tem que ter sempre foco. Falhou, é fatal. Estes mergulhadores resolveram encarar o desafio. A mais deles, preciso passar por 30 dias de treinamento. A parte prática é nesta piscina de 6 metros de profundidade e à noite, para me adaptar à escuridão da caverna.
A expedição ao buraco do inferno tem 11 pessoas. Há milhões de anos não tinha buraco aqui, mas aconteceu um desmoronamento e o teto veio abaixo. A localização da caverna é segredo. A gente prefere que não tenha um acesso muito livre para que aventureiros não frequentem esses lugares sem o devido treinamento. Para chegar à lagoa, são 80 metros de rapel. No chão, um susto. Calma. Por sorte, nada demais. Daqui a pouquinho a gente vai mergulhar, então, no buraco do inferno. A gente fica morrendo de medo de uma pedra gigantesca dessa cair, ou lá embaixo desabar tudo. Logo no começo, a imagem mais bonita dessa aventura e a preocupação diminui. Ao meio-dia, com a entrada da luz do sol, a água fica completamente azul. O buraco do inferno é como se fosse um tubo inclinado com uma única abertura. A 20 metros fica este salão seco, uma parte não alagada da caverna. Um cabo indica o caminho, é por ele que voltaremos. De repente, não me sinto bem. Sinto a cabeça pesada e os movimentos ficam lentos. Segundo os mergulhadores, esse mal-estar é comum a partir dos 30 metros. Foi aqui que Falcão e Tadeu morreram em 1992. Descemos mais um pouco e sou avisado que tenho que parar. Cheguei até onde meu treinamento permite, 40 metros de profundidade. No dia seguinte, 5 mergulhadores vão encarar o desafio de chegar ao fundo do buraco do inferno. Um deles é o Lúcio. Ele tem uma filha de 3 anos e mergulha em cavernas há 13. Eu nunca digo tchau, eu digo até logo. Eu falo para elas que eu vou voltar. Mesmo sabendo que pode acontecer o pior, eu quero voltar. A caverna é em torno de 10 vezes mais perigoso do que um mergulho recreativo convencional. Qual que é a maior satisfação no final de um dia? Sobreviver sempre. Isso é o que mais me dá prazer. Começa o desafio. Conforme descem, a pressão exercida pela água aumenta. A câmera e os equipamentos de mergulho são de material super resistente. Com técnicas de respiração e roupas especiais, eles vencem a pressão e o frio. Depois de meia hora, a façanha. 156, 182 e o grupo chega a um salão a 185 metros. Nunca ninguém tinha vindo até aqui. A profundidade equivale a um prédio de 61. O buraco do inferno também ganhou fama por outros 2 motivos. Nunca ninguém chegou ao fundo dele, e o mergulho aqui é um dos mais perigosos do Brasil. Abril de 2014, a 20 metros de profundidade, acontece um desmoronamento. Uma pedra empurra o mergulhador a 60 metros. São segundos de desespero, até a equipe descobrir que está tudo bem. Em 1992, o desfecho foi outro. Reginaldo Lima, o Falcão, e Tadeu Veríssimo morreram na caverna, a 35 metros. Fernando estava lá. Que lição que você aprendeu? O mergulho em caverna não abre precedente para erro. É uma atividade que você tem que ter sempre foco. Falhou, é fatal. Estes mergulhadores resolveram encarar o desafio. A mais deles, preciso passar por 30 dias de treinamento. A parte prática é nesta piscina de 6 metros de profundidade e à noite, para me adaptar à escuridão da caverna. A expedição ao buraco do inferno tem 11 pessoas. Há milhões de anos não tinha buraco aqui, mas aconteceu um desmoronamento e o teto veio abaixo. A localização da caverna é segredo. A gente prefere que não tenha um acesso muito livre para que aventureiros não frequentem esses lugares sem o devido treinamento. Para chegar à lagoa, são 80 metros de rapel. No chão, um susto. Calma. Por sorte, nada demais. Daqui a pouquinho a gente vai mergulhar, então, no buraco do inferno. A gente fica morrendo de medo de uma pedra gigantesca dessa cair, ou lá embaixo desabar tudo. Logo no começo, a imagem mais bonita dessa aventura e a preocupação diminui. Ao meio-dia, com a entrada da luz do sol, a água fica completamente azul.
O buraco do inferno é como se fosse um tubo inclinado com uma única abertura. A 20 metros fica este salão seco, uma parte não alagada da caverna. Um cabo indica o caminho, é por ele que voltaremos. De repente, não me sinto bem. Sinto a cabeça pesada e os movimentos ficam lentos. Segundo os mergulhadores, esse mal-estar é comum a partir dos 30 metros. Foi aqui que Falcão e Tadeu morreram em 1992. Descemos mais um pouco e sou avisado que tenho que parar. Cheguei até onde meu treinamento permite, 40 metros de profundidade. No dia seguinte, 5 mergulhadores vão encarar parentes, amigos e admiradores. 3h05 da tarde, o corpo do jornalista Marcelo Rezende deixa agora a Assembleia Legislativa de São Paulo sob aplausos. Ele vai ser levado num caminhão do Corpo de Bombeiros até o cemitério. O cortejo pela cidade terminou com cartazes e orações. Marcelo Rezende nasceu no Rio de Janeiro e começou no jornalismo aos 17 anos. Trabalhou em rádio, na imprensa escrita e na TV Globo, onde ganhou projeção com reportagens investigativas. Nos anos 90, foi premiado ao denunciar o espancamento e o assassinato de moradores da favela Naval, em Diadema, por policiais militares. Repare no rapaz com a agenda na mão. Ele vai morrer. Marcelo apresentou o programa Linha Direta. Depois trabalhou na Band, Rede TV e Record. Em maio, descobriu um tumor no pâncreas e no fígado. Ele morreu ontem no hospital em São Paulo, aos 65 anos. Deixa 5 filhos e 2 netas. Domingo, 17 de setembro. O Fantástico está no ar. E vai fundo por águas perigosas. Começa agora uma expedição em busca do ponto mais profundo de um abismo submerso. Fica no meio do Cerrado, em Goiás, este lugar imenso e misterioso. O nome, Buraco do Inferno. Dentro dele há este lago, de um azul impressionante. Exatos 30 anos atrás, mergulhadores começaram a explorar a área. Descobriram uma caverna profunda, cheia de rochas. O que impressionava era a claridade da água. E depois chamou muita atenção a presença de peixes. O Buraco do Inferno também ganhou fama por outros 2 motivos. Nunca ninguém chegou ao fundo dele, e o mergulho aqui é um dos mais perigosos do Brasil. Abril de 2014, a 20 metros de profundidade, acontece um desmoronamento. Uma pedra empurra o mergulhador a 60 metros. São segundos de desespero, até a equipe descobrir que está tudo bem. Em 1992, o desfecho foi outro. Reginaldo Lima, o Falcão, e Tadeu Veríssimo morreram na caverna, a 35 metros. Fernando estava lá. Que lição que você aprendeu? O mergulho em caverna não abre precedente para erro. É uma atividade que você tem que ter sempre foco. Falhou, é fatal. Estes mergulhadores resolveram encarar o desafio. Há mais de 10 anos, eles se aventuram em cavernas espalhadas pelo mundo e agora querem ser os primeiros a alcançar o fundo do buraco do inferno. O Fantástico acompanhou tudo. Calma. Por sorte, nada demais. Daqui a pouquinho a gente vai mergulhar, então, no buraco do inferno. A gente fica morrendo de medo de uma pedra gigantesca dessa cair ou lá embaixo desabar tudo. Logo no começo, a imagem mais bonita dessa aventura e a preocupação diminui. Ao meio-dia, com a entrada da luz do sol, a água fica completamente azul. O buraco do inferno é como se fosse um tubo inclinado com uma única abertura. A 20 metros fica este salão seco, uma parte não alagada da caverna. Um cabo indica o caminho, é por ele que voltaremos. De repente, não me sinto bem. Sinto a cabeça pesada e os movimentos ficam lentos. Segundo os mergulhadores, esse mal-estar é comum a partir dos 30 metros. Foi aqui que Falcão e Tadeu morreram em 1992. Descemos mais um pouco e sou avisado que tenho que parar. Cheguei até onde meu treinamento permite,
40 metros de profundidade. No dia seguinte, 5 mergulhadores vão encarar o desafio de chegar ao fundo do buraco do inferno. Um deles é o Lúcio. Ele tem uma filha de 3 anos e mergulha em cavernas há 13. Eu nunca digo tchau, eu digo até logo. Eu falo para elas que eu vou voltar. Mesmo sabendo que pode acontecer o pior, eu quero voltar. A caverna é em torno de 10 vezes mais perigoso do que um mergulho recreativo convencional. Qual que é a maior satisfação no final de um dia? Sobreviver sempre. Isso é o que mais me dá prazer. Começa o desafio. Conforme descem, a pressão exercida pela água aumenta. A câmera e os equipamentos de mergulho são de material super resistente. Com técnicas de respiração e roupas especiais, eles vencem a pressão e o frio. Depois de meia hora, a façanha. 156, 182 e o grupo chega a um salão a 185 metros. Nunca ninguém tinha vindo até aqui. A profundidade equivale a um prédio de 61 andares. Esse foi o mergulho. Pessoa forte, um lutador que demonstrou que lutou até o último minuto da vida. A fila pro adeus começou antes mesmo do velório e reuniu parentes, amigos e admiradores. 3h05 da tarde, o corpo do jornalista Marcelo Rezende deixa agora a Assembleia Legislativa de São Paulo sob aplausos. Ele vai ser levado num caminhão do Corpo de Bombeiros até o cemitério. O cortejo pela cidade terminou com cartazes e orações. Marcelo Rezende nasceu no Rio de Janeiro e começou no jornalismo aos 17 anos. Trabalhou em rádio, na imprensa escrita. Prazer. Começa o desafio. Conforme descem, a pressão exercida pela água aumenta. A câmera e os equipamentos de mergulho são de material super resistente. Com técnicas de respiração e roupas especiais, eles vencem a pressão e o frio. Depois de meia hora, a façanha. 156, 182 e o grupo chega a um salão a 185 metros. Nunca ninguém tinha vindo até aqui. A profundidade equivale a um prédio de 61 andares. Esse foi o mergulho mais profundo realizado no Brasil com esse tipo de equipamento. A descoberta coloca o Buraco do Inferno em terceiro lugar entre as cavernas exploradas mais profundas do Brasil. Em segundo lugar, fica essa daqui, em Mato Grosso do Sul, com 220 metros conhecidos. E em primeiro, esta outra, também em Goiás, com 270 metros. Na volta para a superfície do Buraco do Inferno, os mergulhadores fazem 33 paradas. A mais longa, aos 6 metros da entrada da caverna, dura 4 horas. É o processo de descompressão. O corpo tem que se adaptar, aos poucos, à pressão normal e eliminar gases nocivos acumulados no organismo durante o mergulho, como o nitrogênio e o hélio. Depois de 8 horas e 13 minutos, eles finalmente saem da caverna. Queremos saber se chegaram ao fundo. É um salão bem extenso e que a gente não conseguiu checar todos os limites dele para saber se segue. Ela tem muitas coisas para serem desvendadas ainda. A novos e antigos mergulhadores, fizemos uma pergunta. E você acha justo o Buraco do Inferno chamar Buraco do Inferno? A gente pode manter o nome, mas guardar no coração que ele está mais perto de um paraíso ecológico. É agora a devastação provocada pelo furacão Irma. Agora nós estamos no olho do furacão. Faz 2 horas que está sem parar, assim. Barulho absurdo, a gente não faz ideia de como é que vai ficar a situação lá fora. No domingo passado, um pouco depois das 9 da manhã, o olho do furacão Irma chegou aos Estados Unidos. E chegou bem aqui, na ilhazinha de Cudjoe Key. Naquele momento era um furacão de categoria 4, com ventos de 215 km por hora. Cudjoe Key fica no meio de várias ilhas enfileiradas, conhecidas como Florida Keys, no sul do estado da Flórida. É um arquipélago que conhece o paraíso e o inferno da natureza. No meio de árvores e postes tombados, as casas de tijolo e concreto resistiram de pé. Mas a comunidade local tem muita gente que vive de forma mais simples. Essa aqui é uma área, é uma vila, onde as pessoas vivem em casas de madeira. Vou voltar, mesmo sabendo que pode acontecer o pior, eu quero voltar. A caverna é em torno de 10 vezes mais perigoso do que um mergulho recreativo convencional.
Qual que é a maior satisfação no final de um dia? Sobreviver sempre. Isso é o que mais me dá prazer. Começa o desafio. Conforme descem, a pressão exercida pela água aumenta. A câmera e os equipamentos de mergulho são de material super resistente. Com técnicas de respiração e roupas especiais, eles vencem a pressão e o frio. Depois de meia hora, a façanha. 156, 182 e o grupo chega a um salão a 185 metros. Nunca ninguém tinha vindo até aqui. A profundidade equivale a um prédio de 61 andares. Esse foi o mergulho mais profundo realizado no Brasil com esse tipo de equipamento. A descoberta coloca o Buraco do Inferno em terceiro lugar entre as cavernas exploradas mais profundas do Brasil. Em segundo lugar, fica essa daqui, em Mato Grosso do Sul, com 220 metros conhecidos. E em primeiro, esta outra, também em Goiás, com 270 metros. Na volta para a superfície do Buraco do Inferno, os mergulhadores fazem 33 paradas. A mais longa, aos 6 metros da entrada da caverna, dura 4 horas. É o processo de descompressão. O corpo tem que se adaptar, aos poucos, à pressão normal e eliminar gases nocivos acumulados no organismo durante o mergulho, como o nitrogênio e o hélio. Depois de 8 horas e 13 minutos, eles finalmente saem da caverna. Queremos saber se chegaram ao fundo. É um salão bem extenso, que a gente não conseguiu checar todos os limites dele para saber se segue. Ela tem muitas coisas para serem desvendadas ainda. A novos e antigos mergulhadores, fizemos uma pergunta. E você acha justo o Buraco do Inferno chamar Buraco do Inferno? A gente pode manter o nome, mas guardar no coração que ele está mais perto de um paraíso ecológico. É agora a devastação provocada pelo furacão Irma. Agora nós estamos no olho do furacão. Faz 2 horas que tá sem parar, assim. Barulho absurdo, a gente não faz ideia de como é que vai ficar a situação lá fora. No domingo passado, um pouco depois das 9 da manhã, o olho do furacão Irma chegou aos Estados Unidos. E chegou bem aqui, na ilhazinha de Cudjoe Key. Naquele momento era um furacão de categoria 4, com ventos de 215 km por hora. Cudjoe Key fica no meio de várias ilhas enfileiradas, conhecidas como Florida Keys, no sul do estado da Flórida. É um arquipélago que conhece o paraíso e o inferno da natureza.